Existe um tipo de tristeza que envelhece junto com a gente. Ela não faz escândalo, não quebra portas, não levanta a voz. Pelo contrário, ela se instala devagar, quase em silêncio, até virar parte da rotina. Eu descobri isso depois de velho, quando comecei a perceber pequenas mudanças no olhar do meu filho. Não foi de uma hora para outra. Não houve discussão, não houve afastamento declarado. Foi algo muito mais difícil de explicar. Era como se eu estivesse presente, mas ao mesmo tempo invisível. As conversas ficaram rápidas demais, as respostas passaram a soar vazias. E aos poucos, eu comecei a sentir que minha presença já não aquecia mais o ambiente como antes. O pior da velhice não é perceber as rugas ou o cansaço do corpo. O pior é notar quando alguém que você ama começa a se afastar emocionalmente sem dizer uma única palavra. E talvez seja justamente esse silêncio que mais machuca. Porque quando existe briga, existe pelo menos uma chance de entendimento. Mas quando existe apenas frieza, a dor fica perdida dentro da gente sem encontrar saída. Passei muitos anos acreditando que estava fazendo tudo certo. Trabalhei duro, tentei proteger minha família, procurei ensinar valores, disciplina, respeito, fiz sacrifícios que ninguém viu, dormi preocupado incontáveis noites pensando no futuro dos meus filhos. E acho que todo pai carrega essa esperança silenciosa de que um dia será lembrado com carinho por tudo aquilo que ofereceu. Só que a vida nem sempre devolve amor da maneira que imaginamos. Com o tempo, comecei a perceber que meu filho já não demonstrava interesse em conversar comigo de verdade. Ele respondia quando eu perguntava alguma coisa, mas sem vontade, sem profundidade. Era como falar com alguém que está sempre olhando para outro lugar enquanto escuta você. Não havia agressividade. Não havia desrespeito explícito. Mas existia algo frio, distante. Como se entre nós tivesse surgido um muro invisível que eu não sabia atravessar. E o mais doloroso é que eu não conseguia entender exatamente em que momento aquilo começou. No início, eu tentei ignorar. Dizia para mim mesmo que era apenas cansaço, problemas da vida adulta, preocupações normais. Afinal, o mundo mudou muito. Hoje as pessoas vivem correndo, sempre ocupadas, sempre distraídas. Mas existe uma diferença enorme entre alguém estar ocupado e alguém deixar de se importar. E foi essa diferença que começou a me atormentar. Meu filho já não perguntava como eu estava. Não demonstrava curiosidade sobre meus sentimentos, meus dias, minhas lembranças. Às vezes eu começava uma conversa tentando compartilhar alguma memória antiga, alguma preocupação simples, e percebia que ele mal prestava atenção. Era como se minhas palavras chegassem sem importância nenhuma. E talvez, quem nunca viveu isso, ache exagero, mas existe uma dor muito profunda em perceber que você já não ocupa mais um espaço emocional na vida de alguém que um dia segurou sua mão para aprender a andar. Com o passar do tempo, outra coisa começou a me machucar. Não era apenas a distância. Era o jeito como ele falava comigo, um tom de impaciência escondido em frases pequenas, respostas curtas demais, ironias leves que pareciam bobas, mas deixavam uma sensação ruim dentro do peito. E sabe o pior? Eu comecei a medir minhas palavras dentro da minha própria família. Comecei a pensar 2 vezes antes de comentar alguma coisa, antes de dar opinião, antes de contar uma história, porque qualquer detalhe parecia incomodar. É triste quando um pai chega ao ponto de sentir que precisa pedir licença para existir dentro da vida dos próprios filhos. Muitas vezes eu me perguntava, onde foi que errei? Será que fui rígido demais? Será que trabalhei demais? Será que cobrei demais? Só que envelhecer também é descobrir que algumas perguntas talvez nunca tenham resposta. E carregar dúvidas silenciosas sobre a própria história dói mais do que muita gente imagina. Depois, veio uma fase ainda mais difícil. Meu filho só me procurava quando precisava de alguma coisa. Um favor, uma ajuda, uma solução rápida. As ligações apareciam apenas nesses momentos. Fora disso, silêncio. Nenhum interesse verdadeiro em conversar, em visitar, em simplesmente estar junto. E eu aceitava. Claro que aceitava. Pai sempre aceita. Mesmo cansado, mesmo magoado, mesmo sentindo o coração apertado. Porque existe uma esperança teimosa dentro da gente. Uma esperança de que talvez aquele gesto signifique aproximação.
Talvez aquela ligação seja o começo de uma reconexão. Mas depois que o problema passava, tudo voltava ao vazio de antes. E aos poucos, fui entendendo uma coisa dolorosa. Eu estava deixando de ser alguém importante emocionalmente para me tornar apenas alguém útil. Isso destrói um homem por dentro de um jeito difícil de colocar em palavras, porque você começa a sentir que todo o amor que ofereceu durante a vida inteira virou apenas obrigação esquecida no passado. O tempo foi passando e eu percebi algo ainda mais cruel. Minhas emoções passaram a incomodar. Sempre que eu tentava falar sobre tristeza, saudade ou solidão, o clima mudava rapidamente. Meu filho desconversava, mudava de assunto ou dizia que eu estava exagerando. Então comecei a guardar tudo para mim. Afinal, ninguém gosta de parecer um velho reclamando da vida. Só que sentimentos guardados envelhecem junto com a gente. Eles se acumulam em silêncio até pesarem demais no coração. E foi aí que percebi uma das maiores dores da velhice. Sentir que sua dor já não encontra espaço em lugar nenhum. Você começa a fingir que está bem para não incomodar os outros. Sorri quando queria chorar. Diz que está tudo ótimo quando por dentro está se sentindo abandonado. E aos poucos, a solidão vai tomando conta não apenas da casa, mas também da alma. Teve um momento que nunca vou esquecer. Descobri uma notícia importante sobre a vida do meu filho através de outras pessoas. Todos já sabiam, menos eu. Naquele instante, senti algo quebrar dentro de mim. Não foi raiva, foi uma tristeza silenciosa, profunda, como se eu tivesse sido deixado para trás sem perceber. Porque quando um filho deixa de compartilhar a própria vida com os pais, algo muito sério aconteceu emocionalmente no caminho. E talvez essa seja uma das sensações mais difíceis para um pai suportar. Perceber que deixou de ser abrigo e virou apenas lembrança distante. Eu fiquei pensando em quantas vezes ele correu para me contar algo quando era criança. Pequenas conquistas, medos bobos, sonhos simples. E agora eu estava do lado de fora da vida dele, assistindo tudo acontecer de longe. Hoje eu entendo que muitas famílias vivem exatamente assim. Relações frias, silenciosas, sustentadas apenas por obrigação e aparência. Pessoas que se falam, mas não se conectam. Pais e filhos que convivem sem realmente se enxergar. E talvez o mais triste seja perceber que ninguém ensina a gente a lidar com isso. Passamos a vida aprendendo a trabalhar, pagar contas, sobreviver, mas quase ninguém aprende a cuidar emocionalmente dos próprios vínculos. E quando percebemos os estragos, às vezes já existe distância demais construída entre as pessoas. Ainda assim, apesar de toda a dor, eu continuo acreditando que algumas pontes podem ser reconstruídas. Não através de cobranças ou culpa, mas através de escuta, sinceridade e coragem emocional. Porque o silêncio prolongado destrói relações devagar. E o amor, quando não é cuidado, também pode adoecer. Se você ainda tem seus pais vivos, converse com eles. Pergunte como eles estão de verdade. Escute sem pressa. Porque chega uma idade em que o que mais desejamos não é dinheiro, presentes ou reconhecimento. O que queremos é sentir que ainda fazemos parte da vida de alguém, que nossa presença ainda importa, que nossa história não foi esquecida. O tempo passa rápido demais. E um dia talvez você perceba que as pessoas que mais amaram você estavam esperando apenas alguns minutos da sua atenção. Eu conto tudo isso não para acusar ninguém, mas porque talvez ainda exista tempo para muitas famílias salvarem aquilo que o silêncio começou a destruir. Porque no final da vida, o que mais pesa não são os erros que cometemos, mas os afetos que deixamos morrer aos poucos sem perceber.